Venerada pelo povo como uma deusa viva, Cleópatra é uma das figuras históricas mais marcantes de todos os tempos. A rainha era inteligente, sedutora e com grande habilidade política, capaz de tornar as mais difíceis situações em momentos de consolidação de seu poder e status. Cleópatra se casou com 2 de seus irmãos e matou um deles, além de mandar assassinar sua irmã para que não existisse nenhuma sombra em sua posição de rainha. Responsável por uma guerra civil no coração da Itália, Cleópatra foi uma peça-chave para mudanças significativas no regime político romano. Hoje, a tumba do último faraó do Egito se abrirá para nós. Da fuga ainda menina para escapar de sua irmã mais velha até seu suicídio para não ser levada como prisioneira, conheceremos a história de Cleópatra, a última faraó do Egito. Inscreva-se agora mesmo no canal e venha conosco nessa fascinante odisseia mitológica. Séculos antes de Cleópatra, Alexandre o Grande, conquistador invicto em batalhas, libertou o Egito do domínio persa, cerca de 330 anos antes do nascimento de Cristo. Os egípcios eram profundos inimigos dos persas, então, quando Alexandre chega à cidade, é recebido com honras e alegria pelo povo e é aclamado libertador do Egito, o escolhido de Ra, o deus do sol. Alexandre manda construir uma cidade no Egito, a lendária Alexandria, cidade que 260 anos depois nasceria Cleópatra. Com a morte de Alexandre, seu império é dividido entre seus generais, ficando Ptolomeu, ancestral de Cleópatra, com as terras do Egito. Ptolomeu aproveita a fama de Alexandre e, usando a crença do povo egípcio, se declara o sucessor divino, o faraó enviado pelos deuses para governar as terras do Nilo. A família de Cleópatra tinha o costume de casar irmão e irmã para manter o poder dentro da dinastia de Ptolomeu, prática comum entre as realezas da época. Assim, os antepassados de Cleópatra controlaram o Egito. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos de Ptolomeu receberam seu mesmo nome, até chegarmos a Ptolomeu XII, o pai de Cleópatra. Nesta época, uma revolta tomou o Egito e Cleópatra é levada por seu pai em fuga, buscando apoio financeiro, político e militar em Roma para retomar seu trono, tirado por sua própria filha Berenice. Ptolomeu XII e Cleópatra encontram ajuda com Pompeu, um aclamado e poderoso general romano. Essa ajuda permite que Ptolomeu XII e Cleópatra retomem seu poder aos custos de uma alta dívida do Egito para com Roma. Após a morte de seu pai, Cleópatra, com 18 anos, e seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, se casam e assim se tornam os novos governantes do Egito. O povo egípcio aclamava Cleópatra. Ela era a primeira governante da dinastia a aprender a falar egípcio e se comunicar com eles em sua língua natal. Antes, todos os governantes da dinastia falavam apenas o grego. Os excelentes conhecimentos em oratória e falar a língua egípcia aumentaram a crença de Cleópatra ser uma deusa enviada para retomar o Egito. A rainha era culta, conhecia história, filosofia, matemática e arte. Era dotada de retórica e oratória. Falava várias línguas que a permitia conversar diretamente com governantes de povos vizinhos.
O governo dos dois irmãos não dura muito. Cleópatra e Ptolomeu XIII se desentendem e logo estavam reinando um sem o outro. Uma guerra civil foi instaurada no Egito. Ambos tentavam estabelecer domínio e controle sobre o governo. Cleópatra estava em desvantagem e, perdendo a luta com seu irmão, é obrigada a fugir de Alexandria e deixar o governo central. Exilada, começa a planejar a contraofensiva. Em Roma, também um conflito acontecia no mesmo período. O famoso Júlio César estava em guerra com Pompeu, que, acuado, busca ajuda militar no Egito, onde esperava encontrar aliados, já que havia ajudado pouco antes Cleópatra e seu pai a retomar o poder. No Egito, Ptolomeu XIII vê uma oportunidade de alcançar as graças de Júlio César, prepara uma emboscada contra Pompeu e envia sua cabeça embalsamada para César, acreditando que havia demonstrado seu poder. Júlio César, ao contrário, fica indignado com a ousadia de assassinar um importante cidadão romano. Então convoca Ptolomeu XIII e Cleópatra para apaziguar a disputa e reconciliar os dois no comando do Egito. Ptolomeu chega com seu exército, desafiando César. Já Cleópatra aproveita a oportunidade para voltar a Alexandria e encontrar Júlio César pessoalmente. Cleópatra não podia ser vista, ela corria risco caso partidários de seu irmão a encontrassem. As lendas dizem que ela se esconde enrolada em um tapete, que é enviado como presente para o quarto de Júlio César. Ao ser desenrolado, frente ao romano, lá estava Cleópatra, pronta para uma audiência pessoal com César. Ela o encanta com sua inteligência e cultura. Conhecedora de várias línguas, Cleópatra era capaz de falar latim e ter uma boa interação com o romano. Podia conversar com ele sobre variados assuntos, temas, situações políticas e históricas. Júlio César reúne a Assembleia de Alexandria e renova a vontade do falecido Ptolomeu XII, nomeando novamente Cleópatra como herdeira conjunta do trono do Egito. César também indicou o casamento de outros dois irmãos de Cleópatra, Arsínoe e Ptolomeu XIV, colocando-os como governantes de uma região vizinha, removendo assim potenciais rivais ao trono egípcio e apaziguando uma disputa por essa região. Julgando que o acordo favorecia Cleópatra, que estava quase derrotada, Ptolomeu XIII e seu exército se colocam em marcha contra Júlio César e sua irmã. Com superioridade numérica, Ptolomeu XIII se vê em uma situação favorável. Arsínoe, irmã de Cleópatra, vê uma oportunidade de ascender ao trono se sua irmã fosse derrotada, junta suas tropas com Ptolomeu XIII e fazem cerco às forças de Júlio César. Durante este conflito, a lendária Biblioteca de Alexandria teve parte destruída. 5 segundos de silêncio em respeito a todo o conhecimento humano para sempre perdido. As tropas de Cleópatra e Júlio César se defendem heroicamente do cerco enquanto esperavam que os reforços de Júlio César chegassem a Alexandria. Com novas tropas, a batalha muda de rumo rapidamente. Ptolomeu XIII e Arsínoe retiram suas forças e, na fuga, Ptolomeu XIII morre afogado quando seu barco vira no rio Nilo. Arsínoe, irmã de Cleópatra, é capturada e posteriormente forçada a desfilar no triunfo de César em Roma e, em seguida, é exilada no templo de Ártemis em Éfeso. Cleópatra sabe que sua irmã foi exibida como troféu de guerra e compreende que precisa fortalecer sua posição entre os romanos. Cleópatra, com 22 anos, era novamente rainha do Egito e, para consolidar seu poder, casou-se com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV,
que tinha cerca de 10 anos de idade, mas ainda assim continuava a encontrar-se com César em particular, e agora ela estava grávida dele. Cleópatra deu à luz a Ptolomeu XV, filho de Júlio César, chamado de Cesário. Cleópatra considerava esse filho uma garantia que Roma manteria o apoio e o poder dela e de seu filho como governantes do Egito. Em Roma, César constrói uma estátua de ouro de Cleópatra, associando-a com a deusa Vênus e também a deusa egípcia Ísis. Isso ajuda a reforçar entre o povo o mito de Cleópatra ser uma deusa viva. Tempo depois, Júlio César é assassinado quando Cleópatra estava em Roma. A rainha apresenta seu filho como sucessor, vendo uma oportunidade de ter Cesário como herdeiro do trono deixado por Júlio César. Seus planos não dão certo. Júlio César nunca reconheceu publicamente Cesário como seu filho, e sem o favorecimento e proteção do governo romano, retorna, buscando uma forma de finalmente se estabelecer como a rainha do Egito. No Egito, Cleópatra arquitetou seu plano e mandou matar seu irmão e novo marido, Ptolomeu XIV, por envenenamento, tornando seu filho Cesário como corregente junto a ela. Mas ainda existia uma última sombra a apagar. Uma busca contra os assassinos de César se instaura em Roma. Roma se divide depois da morte de Júlio César. Os dois nomes principais acabam por ser Otaviano, herdeiro de César, e Marco Antônio, um dos principais generais romanos. A divisão se intensifica e Cleópatra evita tomar partido inicialmente. Ela sabia que precisaria ter boas relações com o líder que prevalecesse, mas Marco Antônio insistia em falar com ela, enviando várias cartas para que se encontrassem. Decidida a causar uma boa impressão, Cleópatra vai até Marco Antônio navegando em um navio egípcio luxuoso, oferecendo 2 noites de banquetes a bordo do navio. Dessas festividades resultou uma aliança e, principalmente, o pedido de Cleópatra para que a última ameaça a seu trono fosse eliminada. Ela convenceu Marco Antônio a executar Arsínoe, a irmã de Cleópatra que havia sido exilada em Éfeso. Ao ir para o Egito, Marco Antônio é bem recebido, tanto por suas ações heróicas ao restaurar o poder de Ptolomeu XII, pai de Cleópatra, e por chegar ao Egito sem uma força de ocupação como César havia feito. A situação se intensifica entre Otaviano e Marco Antônio, e ainda assim, em uma tentativa de criar paz, eles chegam a um acordo, onde Otaviano controlaria as terras ocidentais e Marco Antônio as terras orientais. Mas, como parte do acordo, Marco Antônio se casa com Otávia, a irmã de Otaviano. Cleópatra, com seu conhecimento e experiência política, escolhe Marco Antônio para gerar novos herdeiros, já que ele era a figura romana mais poderosa após a morte de César. Ela dá luz a gêmeos, um menino chamado Alexandre Hélio e uma menina chamada Cleópatra Selene II. Marco Antônio reconhece-os como seus filhos e herdeiros, mesmo estando casado com Otávia. Cleópatra aumenta as terras sob seu controle com Marco Antônio, passando-as oficialmente de Roma para o controle do Egito. O general romano também abandonou Otávia para poder se casar e viver com Cleópatra. Essa situação é a semente para o final do destino de Marco Antônio e Cleópatra. Cleópatra foi acusada no Senado romano como uma rainha oriental que havia escravizado Marco Antônio e subvertido a integridade territorial romana.
Otaviano confisca o testamento de Marco Antônio para ser revelado, e o escândalo toma conta de Roma. Partes do testamento diziam que Cesário, filho de Cleópatra, fosse nomeado herdeiro de César, que as doações dos territórios para o Egito fossem consideradas legais, que Marco Antônio fosse enterrado ao lado de Cleópatra, no Egito, em vez de em Roma, e que a cidade de Alexandria seria feita a nova capital da República Romana. Essas disposições do testamento foram consideradas traição por Roma e levam à declaração de guerra contra Cleópatra e o Egito. Cleópatra e Marco Antônio reúnem seus aliados e tropas, preparando-se para o confronto que inevitavelmente surgiria. Ao longo de várias batalhas, uma série de derrotas acontecem, baixas no exército, deserções para o lado de Roma. Cleópatra se vê sem saída e encurralada no Egito. Cleópatra, levada ao desespero, sem saída, se tranca em sua tumba e planeja ter fogo em si mesma, clamando que não seria levada como troféu para um desfile em Roma. Marco Antônio recebe a notícia que Cleópatra estava morta e, sem mais vontade de viver, enfia sua própria espada no estômago. Um soldado de Otaviano se infiltra na tumba e impede Cleópatra de realizar sua promessa. Ainda assim, houve tempo de trazerem Marco Antônio com vida até Cleópatra, onde ele pôde se despedir, aconselhá-la a se render para sobreviver e dizer que a amava. Lágrimas correm de Cleópatra e ela pede permissão para embalsamar e enterrar seu parceiro ao lado de sua tumba. Otaviano concede o pedido e Cleópatra preside os ritos fúnebres. Agora prisioneira, Cleópatra começa a avaliar suas possibilidades e capacidades. Seu filho Cesário foi enviado para fora do Egito a mando de Cleópatra, já temendo uma derrota. Seus filhos com Marco Antônio foram capturados e com destino incerto. Dias depois, fica sabendo que seria levada a Roma. Se vê sem saída, qualquer plano que pudesse ser concretizado precisaria de mais tempo. Com isso, Cleópatra tira sua própria vida envenenada antes que pudesse ser usada em um desfile, como foi sua irmã Arsínoe. Cesário, o filho de Cleópatra com Júlio César, foi executado por Otaviano posteriormente e a dinastia de Ptolomeu chega ao fim. Cleópatra foi sepultada junto com Marco Antônio, e assim os dois puderam permanecer juntos em morte como estiveram em vida. Se você quiser saber mais sobre as histórias do mundo antigo, se inscreva no canal, ainda temos muito a descobrir.